assim também Jesus Cristo. Apesar de existirem muitos seres vivos na terra, homens e mulheres, apenas o que proceder de Cristo poderá completar Cristo. Portanto, só o que procede das feridas do Cordeiro, recebidas no Calvário, se constituirá a noiva do Cordeiro. E porque nascida das suas entranhas, ela lhe será semelhante. E assim como Deus disse a Adão, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Desta igreja, Paulo declara em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Nós somos destinados a estar fundidos em Cristo. A rainha que seremos amanhã é a noiva de hoje sendo formada pelo Espírito Santo, para que reflita em tudo a essência do Cristo, reproduza a Cristo. Daí a minha definição do que é ser um cristão, é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Mas nas marcas desta igreja, gostaríamos de citar algumas que estarão aparecendo aí, 8 marcas que tocarei apenas como esboço, porque quero me concentrar na parte final. Um perfeito amor. Além da semelhança, número 1, da unidade, número 2, um perfeito amor. E aqui está o texto que queremos ler em Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em apenas um esboço, um perfeito amor. A esposa deve ser dominada por um perfeito amor, pois Cristo amou a igreja de modo perfeito. Essa igreja deve ser apaixonada pelo noivo. Quando lemos as cartas de Jesus às igrejas de Apocalipse, vamos encontrar a igreja em Éfeso. A doutrina perfeita, as obras perfeitas, mas Jesus Cristo declara em Apocalipse 2,4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus não tolera uma noiva morna, muito menos fria. Um perfeito sacrifício, a si mesmo se entregou. Se Ele executou o perfeito sacrifício para formar a sua rainha, o que estaremos nós dispostos a fazer pelo nosso rei? Nenhum sacrifício será grande demais para fazer por aquele que deu a sua vida por nós. Uma perfeita separação, a fim de a santificar. Tudo o que Ele fez foi para separar esta noiva, separar esta rainha, tirá-la das suas origens, das suas raízes do pecado, trazê-la para junto dEle, a fim de formar nela o seu próprio caráter, a sua própria imagem, a sua própria reprodução. Será que não estamos dispostos a aceitar esta marca e nos separarmos inteiramente do pecado, do mundo, da carne e do diabo, para sermos exclusivamente do nosso rei? Uma perfeita purificação, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Ele está nos purificando. Pelo poder da palavra, nós estamos sendo lavados. E já que nesses 2 dias, quanta palavra, meu Deus do céu, quanta palavra do trono nós já recebemos nestas 24 horas. É o noivo nos lavando, nos santificando. Um perfeito resgate para apresentá-la a si mesmo. Queridos, a obra de Cristo no Calvário em seus efeitos é infinitamente mais poderosa do que a obra de Satanás.
Fomos marcados pelo pecado desde a nossa concepção, mas em Cristo Jesus nós somos separados, nós somos santificados, nós somos purificados e seremos apresentados diante dEle, totalmente resgatados. E isso consistirá para Jesus numa perfeita conquista. Como essa perfeita conquista se expressa? Tudo neste versículo que lemos. Primeiro, no caráter do noivo. Seremos uma igreja gloriosa e a glória reflete o caráter de Deus. Então as marcas da divindade se refletirão nesta igreja. Segundo, a vitória sobre o pecado, porque esta noiva se manifestará diante do seu rei sem mácula, sem pecado, nem ruga, nem defeito algum, totalmente curada das marcas do pecado, santa e irrepreensível. A santidade e a perfeição marcarão esta noiva. Mas para que possamos entender o significado desse casamento, queremos nos concentrar no contrato de casamento. Contrato de casamento. Temos diante de nós um cálice gigante. E um pão. Isso nos transporta logo para a ceia. Que pena que não podemos ter a ceia aqui agora, né? Mas nós gostaríamos de entrar no casamento hebraico para mostrar os passos que eram seguidos e fazer uma comparação com esta rainha que está sendo formada. E que privilégio, nós somos os canais de Deus na formação da noiva que se transformará em rainha nas bodas do Cordeiro. Em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33, nós vamos encontrar algo muito interessante. E antes de ler, gostaria de ressaltar as palavras do apóstolo Paulo. Não está no PowerPoint, mas vou ler em 2 Coríntios 11, 2. Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. A mensagem de Paulo, a mensagem que ele está pregando aqui em 2 Coríntios, era um pedido de casamento de Cristo à igreja. A terminologia usada por Paulo é como se ele se colocasse como representante de Jesus para pedir à igreja de Corinto em casamento. Agora olhemos para o que aconteceu em Jeremias, no capítulo 31, verso 31 em diante. E se vocês puderem ler comigo, eu agradeceria. Eis que os dias vêm, diz Yahvé, está saindo sim, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança que eles invalidaram, por favor todos, apesar de eu os haver desposado. Outra vez, apesar de eu os haver desposado, diz Yahvé. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eles serão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Queridos,
Esta é uma referência ao que Deus propôs a Israel no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus propôs a Israel uma aliança. E Deus está dizendo aqui em Jeremias que foi uma proposta de casamento. Deus propôs casamento a Israel. Ali no Monte Sinai. Aquela aliança era um contrato de casamento selado com aspersão de sangue. E porque ali no Sinai, um contrato de casamento foi feito, selado com aspersão de sangue. Na própria lei se estabeleceu que os casamentos, um tipo do casamento de Deus com o seu povo, seria um sinal desta aliança. E o próprio sangue da noite de núpcias, do romper do ímen, era o sinal sagrado de que tinha havido uma aliança. E é por isso que Deus diz em Malaquias: eu sou testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal. Ninguém de bom senso faria isto. Por isso eu, Yahvé, odeio o divórcio.